Olá, boa tarde. Uma doença silenciosa que pode levar à cegueira quando não tratada a tempo. É o glaucoma, que atinge mais de 1 milhão de brasileiros. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre oftalmologia. Participe pelo twitter.com/patendimento, prontoatendimento@tvcultura.com.br e também pelo facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre o tema, está aqui o oftalmologista Vilmar Silvino. Boa tarde, doutor Vilmar. Boa tarde, muito prazer de estar com vocês novamente. Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui conosco. Atualmente, 120 milhões de pessoas sofrem de glaucoma em todo o mundo. É uma doença silenciosa que só dá sintomas quando está em estágio avançado. O diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento. 3 anos sem ir ao oftalmologista. O suficiente para a dona Berta perceber problemas na visão. Dificuldade para leitura de placas, de nome de ônibus. A aposentada foi diagnosticada com glaucoma, doença provocada pelo aumento da pressão intraocular que causa lesão no nervo óptico. Os médicos alertam. No Brasil, o número de pessoas com problemas de visão provocados pelo glaucoma pode triplicar nos próximos anos. A doença é silenciosa. Se não tratada, evolui para um quadro de perda de visão gradual até chegar a uma cegueira irreversível. Ao contrário da catarata, que é reversível com a cirurgia, no glaucoma, quando a vista é comprometida, é sinal de que a doença já está em estado avançado e não será possível recuperar a perda. Fundamental é descobrir a doença enquanto ela não causou nenhuma lesão ocular. O tratamento é à base de colírios e, em alguns casos, cirúrgicos. A população geral acima dos 40 anos tem uma incidência, uma probabilidade maior de desenvolver a doença. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Glaucoma mostrou que 36% dos brasileiros acima dos 16 anos nunca foram ao oftalmologista. Dos que passaram pela consulta, 18% visitaram um especialista uma única vez. E 1/3 dos entrevistados com mais de 40 anos disseram desconhecer a doença. Mesmo trabalhando dentro de um hospital, a enfermeira Maria da Paixão não sabia o que era o glaucoma. Passou por vários médicos até ter o diagnóstico correto. Perdeu 70% da visão. Fez cirurgia e hoje vive com o que lhe restou da visão. Eu me preocupo com o que eu tenho, então eu cuido da que eu tenho. Então, de 6 em 6 meses, nós fazemos os exames, eu vou regularmente ao oftalmo, não perco nenhuma consulta. Maria e Berta passaram a ver a vida de outra forma e despertaram para um olhar mais atento à saúde dos olhos. A vista é um bem muito precioso e a gente precisa ter muito cuidado e prestar muita atenção. Doutor Vilmar, o diagnóstico precoce do glaucoma é muito importante, né? Que orientações que a gente poderia dar, assim, a partir de que idade, que exames que as pessoas têm que fazer, com que frequência? Se nós pensarmos na rotina, no dia a dia da nossa cidade, da nossa população, seria fundamental que depois dos 40 anos, porque ela é uma doença que incide principalmente nas idades acima dos 40 anos. Então, em princípio, depois dos 40 anos, uma visita regular ao oftalmologista, cada 2 anos, mais ou menos, pode mostrar ao oftalmologista se há ou não sinais de que essa doença possa estar chegando à pessoa. E quais são os exames? Como é que são feitos? Então, basicamente, nós vimos ali na matéria aquela luzinha azul chegando junto ao olho do paciente. Não se assuste, telespectador, aquele olho está anestesiado. É uma gotinha de anestésico, uma gotinha de colírio de fluoresceína, de tal sorte que quando aquela hastezinha chega em contato com a lágrima, ela forma uma imagem própria do software daquele aparelho e que vai nos indicar qual é a pressão do paciente. Nós temos hoje coisas mais avançadas como o tonômetro de não toque, o não touch, o que é um jato de ar que vai, bate no olho e à volta daquele jato aciona o dispositivo digital capaz de mostrar qual é a pressão dentro daquele olho. O que se chama de padrão ouro
na ciência oftalmológica, continua sendo ainda este tonômetro de Goldmann, que é o que encosta na lágrima. Mas, na prática, você consegue fazer especialmente triagens, por exemplo, em ambientes públicos, com muitas pessoas, apenas com o tonômetro de ar. Este equipamento vai mostrar se a pressão está dentro do que se considera normal ou não. Mais importante do que a pressão é a pessoa saber que não é do grupo de risco. E quem são os grupos de risco? Aqueles que têm história familiar de glaucoma, os negros e as pessoas com mais de 40 anos de idade. Quer dizer, então, estes 3 grupos são aqueles que devem se preocupar mais em estar visitando o oftalmologista a cada 2 anos aproximadamente. A recomendação para eles é a mesma, não tem que ser uma frequência maior ou mais cedo? Não, apenas assim, depois da primeira visita, dependendo do que é que nós encontrarmos num conjunto de exames, que é o fundo de olho, que nós vimos algumas imagens, aquela imagem mais cor-de-rosa com um círculo mais esbranquiçado no centro, que é o nervo óptico, que a gente consegue ver através de equipamentos também. A alteração do campo periférico, que é feito também num aparelho que é uma cúpula branca, onde você vai vendo se há perdas ou não visuais na periferia. Se houver perdas visuais na periferia ou alterações visíveis do nervo óptico, este tem que ser acompanhado. Agora acabou a história dos 2 anos. Aí começamos a fazer o acompanhamento a cada 6 meses. E o tratamento, doutor Vilmar, o tratamento do glaucoma, ele tem bons resultados? Ele consegue controlar a doença? Então, também, graças a Deus, o normal da grande população é que quando esta pressão aumentada, mais essas características, familiar, de raça, etc., começam a comprometer a visão periférica, em geral, com o uso de 1 ou 2 colírios associados, você consegue deter o avanço da doença. Porque, em geral, nestes grupos de risco, aí sim a pressão intraocular é fundamental para o prosseguimento da doença. Então, você usa a pressão ocular como um parâmetro que você vai acompanhar para não deixar que ela fique no nível que está para aquela pessoa. Você tem paradoxos, você tem pessoas que não têm tendência a glaucoma, que têm uma pressão muito alta, que eu vou chamar de 24, 25 milímetros de mercúrio, e que, no entanto, não precisam de tratamento. Porque você acompanha e vê que campo visual e fundo de olho estão normais. Por outro lado, você tem pessoas com tendências genéticas familiares e de raça, que com uma pressão dentro dos valores entendidos como normais, vamos chamar assim de 12 a 18, 12 a 19, e que, no entanto, tem que fazer tratamento. Por isso que é importante um acompanhamento médico? Claro, porque, inclusive, se você, mesmo sob tratamento, continuar tendo um avanço da doença, você pode chegar à cirurgia e, enfim, outros procedimentos mais complexos. A gente tem uma pergunta aqui da telespectadora sobre outro tipo de tratamento, laser. É a Viviane, de São Paulo. Ela pergunta em que casos se recomenda o tratamento com laser e se, fazendo o tratamento, a pessoa pode deixar de usar os colírios. A gente precisaria passar segundos sobre como é que funciona a história da pressão aumentada dentro do olho. Você tem lá uma torneirinha que produz o líquido que circula dentro do olho. E você tem um ralo que escoa essa água que trabalhou alguma coisa lá dentro do olho. Este ralo, em geral, é junto à periferia do colorido do olho, da íris. Muito bem. Se nós detectamos um caso que a pessoa tenha prejuízo da visão por aumento desta pressão ocular, você consegue, através do laser, fazer um furinho de tal sorte que você aumente a área de escoamento deste líquido. Então, aí sim, você consegue, faz o laser, vai observar e ver. A pressão baixou o suficiente? Muito bem. Não baixou o suficiente. Então, vamos continuar com os colírios. Depende de cada caso, Depende né? de cada caso. Nós vamos agora ver mais uma informação sobre glaucoma, para saber se é verdade ou não.
Quem tem glaucoma não deve levantar pesos ou fazer força e precisa evitar o consumo de alguns alimentos. Isso é verdade, doutor Vilmar? Não, a questão do peso, eu ficaria imaginando quem é que vai ficar pegando peso o dia inteiro. Talvez quem trabalhe na estiva ou como carregador ou qualquer coisa assim parecida. Mas ainda assim não existe correlação entre fazer força e o aumento da pressão intraocular. Por outro lado, a gente pode... a única coisa muito frequente que a gente sabe é a pessoa que faz uma grande ingestão de líquidos permanente, os cervejistas, né, que encostam no balcão e tomam cerveja o dia inteiro, então eles têm um aumento de líquido aumentado. Então, estes nós podemos imaginar que possam ter uma pressão intraocular aumentada. Fora disso, não, talvez eventualmente o grande comedor de sal também, que faz uma grande ingesta de sal, e daí faz também uma ingestão de líquidos. Mas, de qualquer maneira, não é comum a gente ouvir na área médica problemas que se deem de glaucoma por questão de ingestão de alimentos ou de bebidas, em quantidades razoavelmente normais. A pergunta do Luiz Cláudio Rocha, de Suzano. Ele pergunta se o uso de colírios indiscriminadamente pode causar glaucoma. Como chamou? Ele chama Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, obrigado. Você fez a pergunta do programa. Se minha passagem por aqui não valer mais nada, vai valer pela resposta. O uso indiscriminado de colírios leva a um problema paradoxal terrível, que é os colírios que contêm cortisona, você pinga no olho, o olho fica branquinho, fica uma maravilha. Então, os baladeiros têm a mania de passar a noite na balada, enchendo a carinha, num ambiente... Hoje, fumar acho que é proibido, não sei, se nas casas de balada, né? Também. Sim. Mas, de qualquer maneira, num ambiente fechado, e fico com os olhos muito vermelhos. Para ir para o trabalho no dia seguinte, para enganar papai e mamãe, o que é que eles fazem? Descobriram que pingando um colírio de cortisona, o olho fica bonitinho. A cortisona aumenta a pressão intraocular em níveis muito altos, capazes de levar à cegueira. Assim, tenho cliente jovem que conheci aos 20 anos de idade, totalmente cego de um olho e a caminho da cegueira total do outro. Por quê? A perda da visão periférica nem sempre é percebida pela pessoa. Então, veja, a visão periférica vai fechando, 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 ao ponto de que a pessoa estaria enxergando como se fosse através de 2 tubos, até que apaga de vez. E aí não tem volta. O que perder de visão não tem volta. Então, é fundamental, cada vez que você for pingar um colírio no olho, ter certeza que aquele colírio não tem cortisona e, indiscriminadamente, os colírios que provocam vasoconstrição e também deixam os olhinhos brancos, eles acabam produzindo um efeito rebote, reverso, que quando você deixa de pingar, o vaso não só aumenta o calibre, como aumenta ainda mais o calibre que tinha antes de pingar o colírio. Então, você acaba se tornando um usuário praticamente constante do colírio para deixar o olhinho branco. Converse com o seu oftalmologista, vai valer a pena porque você corre o risco realmente de ter uma perda séria de visão. Quer dizer, colírio só com recomendação médica, Só com né? recomendação médica. Ele faz uma outra pergunta também, se o uso de óculos com proteção UV ajuda a prevenir algum problema. Não sei se ele está se referindo especificamente ao glaucoma ou... O que nós temos hoje, assim, muito claramente nos vários artigos de revistas internacionais, inclusive, é que a radiação ultravioleta realmente prejudica algumas coisas tais como esta pelezinha transparente que cobre o branco do olho começa a ficar mais avermelhada. Se vocês pensarem no Vanderlei Luxemburgo ou no Romário, né, um close, você vai ver que ele tem aquela pelinha vermelha no canto do olho, que é o pterígio, não é a catarata, que é uma das degenerações provocadas pelo raio ultravioleta. Segundo, atrás da íris você tem uma lente. Esta lente também pode sofrer influência da radiação ultravioleta, levando mais tarde à chamada catarata.
E, finalmente, e pior delas, é o que se chama de degeneração macular relacionada à idade. Ou seja, dentro da nossa máquina de enxergar, nós temos a proteção da caixa, que pode sofrer a influência com o pitirígio, a lente, que pode sofrer a influência da catarata, e o filme, que está lá atrás, que pode ser degenerado, hoje, com exaustivos artigos insistindo na ideia de que o raio ultravioleta acelera esta degeneração macular relacionada à idade. Falando em catarata, a gente vai ver mais uma dúvida que vem das ruas de Belo Horizonte, com imagens da TV Rede Minas. Meu nome é Paulo, eu queria saber quais os fatores que influenciam no aparecimento da catarata. Paulo, basicamente 3. Exposição à radiação ultravioleta, que vai se fazendo o acúmulo desde que a gente nasce até quando a gente fica velho. O segundo é quando a gente fica velho. A gente pode até não gostar da ideia, mas depois dos 40 anos a gente começa a ficar velho. 50, 60, 70 são as pessoas que têm mais propensão à degeneração daquela lente dentro do olho. Ora, a pele fica um pouco mais enrugada, o cabelo dos homens fica branco, das mulheres nunca, mas dos homens fica branco. Ora, o cristalino também é capaz de ficar cheio de pontinhos opacos e de coloração, ele cristalino, amarelo amarronzada. Ora, se você tem que ter uma lente incolor dentro do olho, transparente, você passa a ter uma lente amarela amarronzada e com picotados de opacificação, que podem se organizar em forma de raios ou em formas de zonas maiores, é fácil você imaginar que se essa zona maior de opacificação estiver no campo visual central, você perca a visão. E a terceira, Paulo, é a relação franca demonstrada nos trabalhos internacionais com diabetes. Então, se você é diabético, é mais um motivo para você ser acompanhado pelo oftalmologista regularmente. Aí sim, cada ano ou cada 6 meses. E o tratamento da catarata, doutor Vilmar, é cirúrgico, né? Cirúrgico. Essa é uma outra balela que no passado, então, se falava mais. Pinga colírio de cinerária marítima, coma sei lá o quê. Não, a catarata é uma degeneração de um órgão quando este órgão perde a função visual necessária para a vida social ou para a vida profissional, você tem que ir a um médico oftalmologista que será capaz de trocar aquela lente por uma lente artificial, esta sim agora novinha, bonitinha, transparente e incolor. E aí volta a enxergar. E aí volta a enxergar o que enxergava antes, menos o efeito da idade na retina. Mas, de qualquer maneira, volta a enxergar o que enxergava antes. O César de Uberlândia, ele pergunta sobre descolamento de retina. Ele diz, tive descolamento no olho direito. Tenho chances maiores de ter também no olho esquerdo? Pois é, seria super importante nós sabermos o que é que causou esse descolamento de retina. Aí, de repente, ele conta para a gente que ele é boxer e que continua lutando boxe. Tá óbvio esse caso? Tá. Só que você pode ter uma tendência a ter descolamento de retina pela forma do seu olho, pela retina mais ou menos saudável, e isto o seu médico oftalmologista é que tem condições de dizer. A pergunta da Márcia, ela pergunta se há outros medicamentos que também podem causar ou agravar o glaucoma, mesmo sem conter corticoides. E se ter uma pressão intraocular alta significa ter glaucoma. As duas perguntas. Maravilha, você, Márcia, nos ajudou para chuchu. No passado, o camarada tinha pressão intraocular alta, carimbo, glaucomatoso. Hoje não. Conforme eu disse agora há pouco, você pega alguém com uma hipertensão ocular, acompanha com os exames de fundo de olho e campo visual e poderá continuar rotulando aquele cliente como um cliente hipertenso ocular e não glaucomatoso. Quanto a outros colírios, basicamente é o colírio de corticoide e, eventualmente, o uso excessivo de vasos constritores, que possam provocar um efeito rebote. E aí uma loucura, né? Porque aí você começa a usar
usar e vê que o colírio de vasoconstritor não está fazendo mais efeito. Aí chega uma comadre, um inimigo ou o diabo em forma de gente e fala para você, experimenta este aqui que este aqui resolve. Este aqui é o tal que tem a cortisona. Você usa e resolve. Você fica com o olhinho branco, maravilhoso e lindo. E aí você tem as consequências que nós já falamos. Nós temos aqui uma pergunta da Kelly. Ela disse que o pai dela tem glaucoma e ela quer saber se ela e os irmãos também vão ter a doença. Está respondido, né, Kelly? Você faz parte do chamado grupo de risco. Aquele que tem história familiar de glaucoma tem que ter mais cuidado no seu acompanhamento com o oftalmologista. Tem que ter um cuidado maior, né? Maior. Basicamente, não se assuste. Você vai lá e o médico vai fazer aquilo que nós já falamos. Vai medir a sua visão, vai fazer o seu fundo de olho, vai medir a pressão do seu olho e, eventualmente, vai fazer um campo visual. Está tudo normal? Até logo, até daqui a 2 anos. É só ter o cuidado, Claro, acompanhar, que de pegando acompanhar. no início consegue tratar Até bem. os 40. Depois dos 40, aí você fica esperto e começa a ir mais vezes. E detectando no início, né, doutor Vilmar, tem chances boas de tratamento. Claro, você tem total condição de não deixar a pessoa ter glaucoma. Tá certo. Doutor Vilmar, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui conosco. Chegaram muitas perguntas, espero que o senhor possa voltar para a gente continuar respondendo. Olha, Patrícia, produção e direção da casa, vocês são maravilhosos. Vocês conseguem deixar a gente insistir, insistir e insistir, que é a forma de prevenir doenças. Muito obrigado a vocês. Obrigada, doutor Vilmar. E o Pronto Atendimento deste sábado fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, às 8 da manhã, para falar sobre Previdência Social. Um ótimo fim de semana para você. Até mais.